Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro vídeo do ano de 2022. Hoje eu vou falar um pouco começando com um texto que está numa carta que Paulo escreveu, a segunda, ele escreveu ao seu pupilo, Timóteo, capítulo 4, verso 3, que vai dizer assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esse texto, por isso que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, né? Ela é atual. A Bíblia é atual, exatamente porque os textos foram escritos sob inspiração do Espírito Santo e eles são úteis até os dias atuais, até que Jesus volte. Muito bem. Pode ser que muita gente não lembre do conceito de uma heresia. O que é uma heresia? Significa uma escolha, uma opção. É um termo que tem origem numa palavra grega chamada haireses. Heresia ocorre quando alguém com um pensamento diferente dos fundamentos da palavra de Deus começa a estabelecer outros fundamentos que ferem ou que vão contra ou colidem com a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre, já falei aqui nesse canal, vou falar de novo sobre essa chamada teologia coaching. Eu já estudei coaching, já atuei como coaching, né, em nível empresarial, mas até mesmo atendendo a algumas pessoas que são cristãs, faço isso até hoje, mas na visão coaching. O que eu quero falar aqui hoje é o fato de eles estarem levando essa teologia para dentro dos púlpitos, para o ambiente da igreja, para as pregações, né? E para as palestras, porque hoje tem palestrante, pastor e pastor palestrante. Então, essa teologia coaching, ela na verdade é uma releitura da Bíblia, quando ela é utilizada com outro viés, tal como é e foi e ainda é a teologia da prosperidade, cujo principal ator veio a público no ano passado pedir perdão ao mundo inteiro por ele ter ensinado coisas assim que não estavam centradas na palavra de Deus. Muito bem. O que a teologia, essas teologias ensinam? Que eu sou capaz, eu quero, eu posso, eu não nasci para ser pobre, eu nasci para ser rico, eu nasci para governar, eu nasci para ter o governo da terra, eu nasci para desfrutar das riquezas da terra, e vai por aí com um monte de frases feitas e com um grande efeito manipulador sobre as pessoas, principalmente aquelas que não estão firmadas, desculpe usar essa forma, firmadas nos fundamentos da Bíblia. A teologia coach, por outro lado, um pouquinho diferente da teologia da prosperidade, mas com o mesmo viés, tem um apelo emocional muito profundo, justamente para explorar as dificuldades das pessoas. E isso pode chegar ao coração delas como um consolo, né? Então, essas pessoas, esses grandes palestrantes, esses pastores, utilizam de eventos pessoais e em grandes eventos públicos, eivados de músicas motivadoras e frases feitas, inclusive algumas músicas evangélicas, né? Grande parte dessas frases até retiradas da Bíblia, quando o evento é organizado por esses chamados pastores palestrantes do mundo gospel, né? Aí acontece um fenômeno, e a gente percebe isso claramente. Eu vi um evento recente agora, feito no fim do ano, né, que nós chamamos de cartaz, né? Cartaz é um termo de origem filosófica com significado de limpeza ou purificação pessoal. No sentido, vamos chamar assim, no âmbito mais religioso, vamos chamar assim, a cartaz é um estado de purgação da alma que o indivíduo almeja através da manifestação das suas emoções. Essa técnica é muito utilizada por esses pastores, pastores, que embutem ainda alguns deles, e dá para ver isso claramente
a hipnose e a chamada programação neurolinguística, PNL, no meio dessa salada para ter maiores e melhores resultados. Então vira uma salada que envolve cartaz, PNL, hipnose e vai por aí afora. Eu não tenho nada... A PNL, a propósito, tem coisas boas. A parte coach tem coisas boas, realmente tem. O problema é quando isso começa a ir para um outro viés, né, que começa a apagar a doutrina bíblica, ou questionar a doutrina bíblica, ou ir contra aquilo que a palavra de Deus fala. Aí é preocupante. Então, os palestrantes desta linha, grande parte deles, inclusive pastores, você tem que prestar atenção, e a maioria deles tem muito sucesso na internet, porque compram seguidores, criam frases feitas, frases de vencedores, e você vai vencer, e você vai ficar rico, e você nasceu para governar, e vai por aí afora. Os posts também são feitos dessa maneira. Então, os palestrantes dessa linha, assim como os líderes de uma outra linha também chamada marketing multinível, MMN, usam fotos de carros caros, de helicópteros, de aviões, viagens internacionais, roupas e acessórios de grife famosa, para dar a falsa ideia de que todos podem chegar a esse nível de riqueza. Então, o dinheiro é o foco. Riqueza, poder, né? É o grande foco desses palestrantes. E aí, como todo mundo, ou grande parte das pessoas quer isso, elas vão nessa onda e entram nessa no chamado efeito manada, né? Isso também é um objeto de estudo chamado efeito manada, né? Os gatilhos emocionais, né? O efeito onde todo mundo vai, eu também vou. Isso é um gatilho emocional. Não vou falar dele aqui agora, porque não é o foco desse vídeo. Então a manipulação pode ser tão forte a nível de levar pessoas a arriscarem suas próprias vidas para vencerem certos desafios propostos pelos coaches, como foi o caso de 62 pessoas que tentaram subir o Pico dos Marins. Eu anotei algumas coisas aqui, divisa entre São Paulo e Minas Gerais, ocasionando aí um atendimento, a necessidade mesmo do atendimento emergencial do Corpo de Bombeiros, levando um militar do Corpo de Bombeiros a declarar o seguinte, abre aspas, né? É bem interessante, né? Ele declarou que o coach fanfarrão colocou em risco a vida das pessoas, né? Então isso é muito sério, principalmente no mundo cristão, para ele que se diz cristão, para ele que fez um evento, né, todo envolvendo a área cristã. Isso foi muito grave. Então, na última quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, né, esse coach que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais um monte de gente seguindo ele no YouTube, subiu com cerca de 60 pessoas, prometendo códigos que destravam a mente, tá, ao fim da escalada. O Pico dos Marins já é conhecido por várias mortes que aconteceram lá. É um dos mais altos do estado de São Paulo, com uma trilha complexa e com histórico de mortes. Na rede social, esse coach, né, que se diz cristão, compartilhou vídeos que mostram pessoas relatando cansaço, frio e querendo até desistir da expedição da vitória, enquanto eram convencidas por ele de que a circunstância, né, adversa, tudo aquilo que eles estavam passando, era uma chance de crescimento e que era preciso vencer os medos. É bem isso que eles fazem. Vença o medo, vença as circunstâncias, quem vence que vai chegar lá, quem vence que vai ter a vitória. A gente já conhece essas coisas, né? E algumas pessoas que não suportaram correr esse risco desistiram. Então ele também dizia frases feitas do tipo: se você é uma pessoa que não corre risco, dificilmente você vai governar ou chegar ao topo. Que topo? Topo da terra? Topo daqui da terra? É isso? Eu estou querendo chegar ao topo, mas eu estou querendo chegar ao reino dos céus, né? A Bíblia diz: olha para o alto, de onde vem o meu socorro. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Pilatos perguntou para ele: uai, Jesus, mas você é rei?
por que não tem ninguém aqui para te proteger? Ele falou assim, porque o meu reino não é deste mundo. Se fosse, estariam aqui miríades de anjos para me proteger, mas o meu reino não é deste mundo. Então as pessoas estão confundindo muito essas coisas, né? Jesus não chegou lá em Jerusalém montado num puro sangue árabe, nem numa Ferrari, nem desceu em um evento de helicóptero. Não, Jesus chegou num burrinho, aliás, uma jumenta e um jumentinho. Exatamente o oposto do que muita gente prega. Então a gente tem que ter bastante cuidado para discernir o tempo e discernir esses desvios teológicos que estão acontecendo a todo momento na internet, estão acontecendo a todo momento nas igrejas, sabe? Sai-se da palavra para uma palavra fácil, para um evangelho mamão com açúcar, que você vence em qualquer circunstância, que você não pode sofrer, que sofrimento não é de Deus. Isso é heresia do inferno. Isso é infernal. E aí, né, dando sequência, ele dizia que se aí alguém fala para ele, né, mas para que correr risco? E ele responde, se você não correr risco, fique em casa assistindo os stories do Instagram ou filme. Quer dizer, isso é conversa, isso é uma coisa terrível. O cara está botando a vida das pessoas em risco, né, com ventania, chuva, num pico perigosíssimo, e ainda leva isso com sarcasmo ou dá essas respostas com frase feita. As pessoas precisam abrir os olhos, precisam ler mais a Bíblia, voltar mais para a palavra, para não cair nessas armadilhas, nessas cartazes, nessas armadilhas emocionais, para atender o seu ego, atender o seu interesse terreno. Jesus nunca veio pregar reino da terra, ele veio pregar reino dos céus. Ele disse, o meu reino não é deste mundo, sabe? E as pessoas estão confundindo isso, tá? E aí eu quero relatar aqui um bombeiro que foi atender o grupo, né? Que atuou em resgates, como até aquele resgate terrível de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Aquela catástrofe. Ele também usou as redes sociais para criticar esse coach. Ele chamou esse coach de fanfarrão, pela atitude, por omitir que o grupo, na verdade, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, não desceu sem a ajuda das equipes, diante do estado de perigo que essa pessoa colocou esse grupo. Então, quais os perigos, já que eu falei de perigo, quais os perigos da teologia coach? A teologia do coach inverte uma pregação. Eu quero lembrar de uma frase, ou de um profeta, que chama muito minha atenção, que mexeu com a minha estrutura espiritual, chamado João Batista, primo de Jesus, que sai do deserto, né? Depois de ficar com aquela roupa muito diferente, sandálias diferentes, comendo gafanhoto e mel, com uma alimentação completamente diferente, sai do deserto e vem para pregar, e ele diz uma frase, importa que ele cresça e eu diminua. Presta bem atenção nessa frase. Olha o que ele está dizendo, que nós temos que diminuir para que Jesus cresça. Lá é o contrário, você tem que crescer, você tem que ficar rico, você tem que ficar próspero, a qualquer custo, né? É tudo sobre o eu, né? Eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito, eu preciso ser o centro das atenções, eu preciso estar, né, no centro das atenções de Cristo Jesus. Eu tenho que ser amado e tenho que ser escolhido, tenho que me sentir filha de Jesus e saber que ele disse, eu vou subir e vou preparar moradas para vocês estarem em mim permanentemente. É completamente diferente. Então, eu quero dizer que é muito perigoso diminuir a soberania de Deus. A minha fé precisa ser cristocêntrica e não humanocêntrica. Eu não posso ser antropocêntrico, eu tenho que ser, né? Tem que ter a centralidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E as pessoas não percebem essas matrifosias que são infernais mesmo. E essas teologias pregam um Deus limitado. Um ensinamento terrível de um dos famosos dessa teologia é de que o plano de Deus para nossas vidas é sempre nos dar prosperidade, sempre nos dar saúde, sempre nos dar vida boa. A Bíblia diz o contrário, que nós somos criados por Deus como criatura, sabe? Eu não sou criador, eu não tenho poder, quem tem o poder é Deus. Por isso tem uma outra frase da Bíblia dizendo, você faz planos, né? A gente faz planos, mas quem dá a bênção é Deus. E parece que aqui eles invertem essas coisas. E além disso,
né, retirar a soberania de Deus, elimina-se aí, por consequência, a nossa fé. Para que eu preciso de fé? Se não preciso de Deus soberano, então eu posso tudo eu consigo, tudo depende de mim, eu não dependo mais de Deus. Então, a afirmação de que o sucesso depende exclusivamente de mim é uma ideia humanista, atrelada e centrada no homem e não em Deus. Eu dependo de Deus. Eu só estou aqui porque Deus tem misericórdia de mim, Deus me ama. E o que Ele me dá porque Ele me dá. É claro que isso não vai tirar de mim a necessidade de trabalhar, de me esforçar, de estudar, de buscar as melhores opções. Mas eu não posso dizer que Deus é obrigado a me dar nada. Não, muito pelo contrário. Então, nas duas teologias, tanto a da prosperidade como a da teologia coaching, encontram-se aí os perigos do foco estar sempre no bem-estar, na autoaceitação, na felicidade pessoal no mundo, sabe? E Jesus vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer em mim. Aqui é o contrário nessas teologias, eu venço porque eu posso, porque eu sou filho de Deus e tal. Gente, isso não tem base bíblica, não tem. Vocês precisam ficar atentos a essas coisas. Então, a teologia da prosperidade diz assim, né, no âmago da sua visão filosófica, venha, você vai ficar rico. A teologia coach já diz, venha, porque você vai ser feliz. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia vai dizer, eu vou pegar um texto, está lá em Lucas 9, 23, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma cruz para carregar diariamente. É um dos textos mais fortes e que esclarece que o trabalho de ser cristão é negar a própria vida e seguir Cristo carregando uma cruz. Não está dizendo que ele não vai ter fardo, que ele não vai ter dificuldade, que ele não vai ter doença, que não vai ter problema. Isso aí é conversa, sabe? Mas pregar a Bíblia não dá like. Pregar a Bíblia não enche as suas redes sociais. Pregar a Bíblia como ela não enche igreja, né? E nem vai encher estádios, como essas coisas que eles pregam, enche estádio, dá dinheiro para eles. As pessoas até contribuem com eles nas mídias sociais, naquela cartaz emocional. Eu vou falar só o que você quer ouvir. Eu vou pregar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que o seu coração está cheio, não o que Deus quer que fale. Então eu não comungo e nem quero fazer parte desse tipo de mundo, sabe? Do mundo da teologia coaching, né? Da teologia da prosperidade. Eu quero participar do mundo que prega a Bíblia como ela é. A Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia que me leva a viver a eternidade. Eu estou preocupado com a eternidade. Aqui é tudo passageiro, tudo vai passar. E a Bíblia vai dizer que quem é filho de Deus, ele cuida. E vai dizer que também que os filhos de Deus não mendigarão pão, porque Deus cuida. Então, deixa Deus cuidar da tua vida. Cuidado, para que você não seja cuidado por esses coaches de internet, por esses pastores que ficam aí enchendo as suas salas e as suas burras com dinheiro que você coloca nos bolsos dele através dessas redes, desses cursos, dessas fórmulas mágicas. Vou usar esse termo aqui, mágicas, porque isso não é de Deus. Mágica para você ser rico, para você ser feliz. Sai fora disso enquanto é tempo. Que Deus te abençoe. Excelente ano com Cristo Jesus em 2022, com a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática.